Então, nessa aula de situação, terceira aula, nós vamos ver duas situações. Uma situação que a gente vai aplicar qual modalidade de ferramenta usar, e a outra situação, como se reestrutura uma empresa para que ela possa aderir e também se transformar numa nova estrutura que seja capaz de fazer a interação e uma boa comunicação entre as áreas de um projeto, tá? Então, eu vou iniciar o compartilhamento de tela para que vocês possam me acompanhar. Deixa eu ver aqui. Tiro o AVA. Vamos nessa modalidade de apresentação. Vamos ver se está aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui a telinha da imagem de vocês, para que eu possa estar mostrando, né? Olha, nessa terceira... Nessa terceira fase, o que nós vemos? Ainda estamos dentro do laboratório que chama metrô. Né? O metrô de São Paulo vai servir para algumas situações. Então, aqui está mostrando a linha que vai ter o problema, né? Você vê que é uma linha suspensa, né? Diferente em alguns trechos. Vamos ver o que está acontecendo com essa linha, tá? O gestor de projeto do metrô de São Paulo deve criar uma nova estrutura. Ele tem que mudar, tem que criar uma nova estrutura para ter ascensão sobre todo o seu time e para agilizar a tomada de decisão. Como fazer essa reestruturação? Quais as vantagens de uma nova estrutura? Quais as vantagens que pode trazer uma nova estrutura para o projeto? Então, vamos pensar um pouquinho nessa situação, que se está tendo uma dificuldade de comunicação, é uma das áreas. Outra coisa, se não comunica direito, a equipe não sai bem. Se não sai bem, não tem sucesso. O sucesso comercial, ele não agrega, né? E daí não consegue ser eficiente, nem se preparar para o futuro. São essas consequências de uma estrutura mal pensada, tá? Então, como que a gente começa a identificar que forma mudar essa estrutura? Então, existem algumas tecnologias que são aplicadas diretamente a projetos. Uma delas é o IPMA, né? International Project Management Association. O PMBOK, que é um guia, né? Um guia de passos, né? De uma instituição que já tem uma certa experiência, né? Trabalho de vários projetistas certificados e que dá uma linha de conduta. O Project Managing Institute, que é o PMI, né? E ele também tem uma forma de se fazer. E existe o PRINCE2, que é mais usado na Europa. Nós vamos ver detalhadamente cada um desses tipos de metodologia, mas entendendo o que são essas metodologias. São guias que abrangem um conjunto de informações com as melhores práticas da gestão de projetos, elaboradas por um grupo de pessoas ou um grupo de entidades. Por que chamamos entidades? Porque pode ser um escritório de projeto, pode ser uma empresa de projeto, ou várias empresas, cada uma faz uma parte, já especialista naquela área de cada projeto, que ficam conhecidas como as boas práticas em gestão de projeto. Então,
o que busca essa forma de se fazer? Uma receita de bolo. Nessa receita de bolo, dar as sugestões para que você tenha de forma organizada, sem esquecer de passo nenhum. Quando você usa uma metodologia, você tem a forma ou a receita daquele tipo de projeto, tá? Só que existe o seguinte, algumas instituições, associação, elas prepararam o que fica mais fácil para atender as características regionais, tá? O PMI é International Project Management Association, a Associação Internacional de Gerenciamento de Projetos. É uma instituição sem fins lucrativos, criada na Suíça no ano de 1965. É uma associação bastante aceita e recomendada por muitos países da Europa, tá? Quem quiser ter acesso ao material, vamos supor assim, olha, eu quero saber como que é esse guia, qual a diferença do guia A para o guia B, né? Ou então para o guia C. Então, vocês podem também pesquisar, né, na internet e pedir em PDF, que vocês vão localizar todos eles. Eu vou passar para vocês um modelo, tá? Um guia, que se vocês fossem comprar ia ser o que? Uns R$600, que é a edição mais nova do PMBOK, tá? Mas depois eu vou dizer por que eu gosto dele, tá? O PMI é Project Management Instituto, é um instituto de gerenciamento de projetos. Ele é uma das maiores associações para profissionais de gerenciamento de projetos, e ele foi fundado nos Estados Unidos. Então, essa modalidade aqui, você vê que ele tem a região norte-americana, né? Então, tem mais facilidade de ser aceito nessa região. O PRINCE2, ele é Project in Control Environment, o projeto em ambiente controlado. Ele tem suas vantagens. Essa modalidade de projeto, ela é encantadora, porque ela é bem amarrada, sabe? É um manual de projetos que busca o sucesso com essa prática, mas ela é mais assim, como que eu vou dizer, mais engessada, sabe? Você não pode fugir muito, e isso tem um encantamento. Por que esse encantamento? Porque você, nessa modalidade, você abraça no formato, só que nem todos os projetos necessitam daquele formato. Então, assim, ele é interessante por ele ser mais firme, consistente, mais inflexível, tá? Mas, ao mesmo tempo, não se enquadra em toda a modalidade. O PRINCE2 também foi assim, bastante desenvolvido na França e na região da Europa. Então, ele tem essa metodologia, às vezes, um pouco, vou dizer, ortodoxa, para dizer bem conservadora, um dos nossos princípios contábeis, tá? E o queridinho aqui da professora, que vai nos dar uma padronização, sabe? Uma padronização, assim, de relacionamento entre as áreas, e essa padronização vai permitir uma melhor integração. Ou seja, como você está integrado? Quando você se relaciona bem, quando você pensa e, ao mesmo tempo, consegue exprimir seu pensamento para que a outra área assuma essa tarefa e execute conforme foi pensado, tá? Então, o PMBOK é Guide the Project Management Body of Knowledge, tá? É um guia, né, para um conjunto de conhecimentos de gerenciamento de projetos, tá? Você vê que o inglês você tem que começar de trás para frente, né? O guia é o conjunto, né? Que knowledge, conhecimento, management, a gerenciamento, tá? Management body,
para dizer gerenciamento específico daquele projeto. Então, é uma padronização que identifica e conceitua projetos, áreas de projetos, ferramentas a ser utilizadas e técnicas para serem aplicadas. O PMBOK, ele tem umas ferramentas que é típica dele, não que os outros não desenvolvam de uma forma ou de um caminho diferente, mas essa metodologia dele vai fazer com que você pense em 2 ou 3 critérios, ali, 2 ou 3 ferramentas, qual que é a melhor forma mais eficiente de ter um ciclo do projeto reduzido. Então, existem essas formas de você pensar, olha, eu vou fazer, de repente, olhando aquele que tem mais dificuldade de você expressar ou de executar dentro do prazo. Aí tem outros que têm mais flexibilização, porque não demanda tanto esforço. Então, se você priorizar essas tarefas, né, você amarra aquele que vai demorar mais tempo e os outros você executa dentro do tempo do maior. Então, do maior você pega para o menor. E existe a outra forma que existe uma sequência, e nessa sequência só pode fazer outra tarefa se a primeira estiver desempenhada. Então, nós vamos ver detalhadamente essa forma de desenvolver o projeto para que a gente possa escolher, dependendo da situação, qual que é a ferramenta, a melhor ferramenta. Tá? Aqui. O que essa situação traz para nós? Tá? Quando o metrô fala assim, eu estou precisando fazer uma nova estrutura, né? Eu preciso criar uma forma de interação com as áreas para mim tomar a decisão mais rápida, mais acertada. Então, o que o PMBOK vai desenvolver nessa forma? Ou o PMBOK, ou qualquer um desses outros que eu comentei com vocês, dar uma padronização de atividades do gerenciamento de projetos. Nessa padronização, você vai ter uma forma de fazer a mesma coisa no mesmo modelo. Tá? Com modelos, você melhora o fluxo da comunicação entre as partes envolvidas. Então, uma equipe conversa com a outra e assim conversa com o stakeholder, dá satisfação e o feedback da realização das tarefas. Tá? Então, isso é muito importante. Eu até acho interessante a gente estar grifando aqui, vamos ver se vai dar certo. Peraí. Esse aqui, oculto, caneta. Vamos pegar uma canetinha aqui para ver se vai dar certo. Ó, a comunicação é fundamental quando a gente busca uma ferramenta como essa. E padronização melhora a comunicação. Bom, reduz também, quando você tem um modelo, a negligência de atividades importantes. Esqueci de fazer isso, esqueci de fazer aquilo. Não. Você tem um guia. Se você tem um guia, vai te mostrar o caminho. E se você tem como seguir esse caminho, nenhuma tarefa, tá? Nenhuma tarefa vai ser negligenciada ou vai ficar sem fazer, sem pensar, sem executar, tá? Então, ele dá ênfase no uso de recursos de maneira mais eficiente. Porque se você planeja, né, você pensa. No momento que você pensa, revê o objetivo. Qual que é a minha intenção em realizar aquele projeto? Qual que é o objetivo desse projeto? Na forma de pensar no objetivo, você já vai procurar a execução ser de uma forma mais eficaz, mais eficiente, para trazer um retorno bom ou melhorado daquilo. Tá? Então, dessa forma, quando você busca a eficiência, você tem maneiras de medir, né? Medir se está indo bem, se está faltando alguma coisa, e aí você tem condição de pôr em prática o acompanhamento, ou seja, o controle sobre o andamento do projeto.
tá? Você acompanha, você vai saber se ele está indo bem, se você precisa retomar alguma coisa ou adicionar mais uma etapazinha, tá? Então, se você está bem preparado, bem planejado, o que acontece? Você reduz o risco, ou seja, o tratamento otimizado dos riscos. E tem uma chance de padronização de sucesso para o projeto, tá? Então, buscar padronização não é só padronizar, é também pensar que é um padrão que vai me tornar um pouco mais ativo, ou seja, um pouco melhor do que aquilo que foi pensado inicialmente. Bom, como realizar essas tarefas? Né? Existem vários veículos que podemos nos adaptar. Como assim, professora? Primeira coisa, eu posso ser um projetista. Eu sou graduada em Ciências Contábeis, tenho acesso de várias informações. Aí tem um amigo é projetista e ele é economista, ou seja, executar um projeto não necessariamente precisa de uma graduação específica, tá? O gerenciamento, você pode ter certificação por alguns órgãos, como aquele do PMI e desse outro do PMBOK. Então, você vai, assim, ter um títulozinho. Ah, doutora nisso, mais ou menos. Certifiquei que você consegue executar, tem a familiaridade com os temas e tal, etc. Bom, mas projetos não é só para mim, é para você, é para qualquer pessoa que se diga, eu estou envolvida com isso, eu sei administrar, né? Se eu administro minha casa, na hora de eu lavar a louça, eu separo o garfo, colher, do prato, das panelas, e assim, quando eu vou lavar, olha só, separando por tipos, né? Eu faço o serviço mais rápido, então evolui a minha tarefa. Então, fazer projetos é para qualquer pessoa e não precisa necessariamente ser certificado. O que acontece quando você vai colocar um projeto num banco, por exemplo, para pedir recursos? Esse projeto precisa estar assinado por uma pessoa credenciada pelo banco, por exemplo, um agrônomo para falar de projetos agropecuários, tanto pode ser para agricultura quanto para pecuária, qualquer projeto na área rural, porque ele vai conhecer as licenças ambientais que precisa tirar, os documentos mais familiares dessa área e toda a relação de produtividade, se você tem hectare, cabeças, né, unidades, quantas conseguem estar ali naquele solo, né? Então, qualquer pessoa pode desenvolver projeto. Ah, professora, eu posso auxiliar, de repente eu quero começar a ter esse contato. O que esse guia de projeto vai nos dar? Uma orientação para não deixar de olhar nenhuma parte dos projetos. Então, a primeira coisa, você pode começar sozinho. Bom, você começou sozinho, mas aí você engariou uma série de trabalhos. Ah, você começou a ficar famoso. Aí, então, eu tenho não só um projeto, eu tenho 10 projetos. E eu não tenho só de uma área. Eu tenho uma indústria, eu tenho comércio, eu tenho a pecuária, e eu tenho agricultura com soja, ou então com eucalipto. E aí, você sozinho já não está tão, assim, vamos dizer, não está dando conta do recado. Aí pode existir, tá, uma forma de se fazer onde você busca um suporte. E esse suporte é você reunir pessoas que você confia, que têm experiência na área de projetos, e aí você transforma em departamentos, o departamento rural, departamento comercial, departamento industrial. Então, eles vão estar já especificamente ligados com os termos mais próximos de cada modalidade de projeto, tá? E você pode ainda, né, ter vários escritórios trabalhando em conjunto. Então,
Olha, o PMOL é o Project Management Office. Esse Project Management Office é um escritório de gestão, um escritório de projetos, tá? É vamos dizer assim, uma forma de você realizar essa tarefa. Você pode ser sozinho no primeiro projeto, pode ser autônomo, tá? Então, você está realizando sozinho, você não vai, de repente, abrir uma empresa, não sabe quantos clientes você tem, como que vai ser sua demanda, então você faz só, tá? Você faz de forma, você consigo mesmo, com algumas pesquisas, desenvolvendo esse trabalho. No momento em que você já precisa de outras pessoas, você está precisando aqui, ó, de um suporte. E esse suporte você tem na divisão de especialidades de cada projeto, que é um departamento dentro de uma empresa dedicado a projetos, que provavelmente é composto por profissionais que já têm uma certa experiência, uma vivência em projetos, e que conhece a estrutura, sabe, de cada área que são necessárias. E o projeto corporativo, a forma de tratar projetos num escritório corporativo é quando você já reúne vários outros escritórios. Olha, eu preciso para uma pesquisa de mercado, né? Quem já é habilitado para fazer a pesquisa de mercado, quem já tem experiência com isso. E assim nós vamos tendo uma noção de como realizar as tarefas na forma estrutural. Então, autônomo, por departamento ou corporativo, tá? Vamos pensar na situação problema 3, tá? Uma nova estrutura para o projeto do metrô. Vamos trabalhar com gerenciamento de projetos. E como nós vamos conseguir fazer isso? Pensa aqui, qual que é o problema principal, tá? É a integração. Então, a integração das áreas para possibilitar o melhor retorno. Então, pensamos, olha, é necessário ter um objetivo. O objetivo está relacionado diretamente com o produto que vai ser criado de forma única, né? Você pensando no objetivo maior desse produto, o que ele precisa ter de característica é a forma que você vai iniciar o seu projeto, né? Aí, pensando nessa característica, você vai desenvolver o ciclo, né? O ciclo de vida do projeto. Esse ciclo de vida do projeto é quando ele inicia, né? Ele planeja, ele está alinhado com o escopo, com o objetivo, ele põe orçamento. No momento em que ele põe orçamento, ele já começa a falar de dinheiro, ele já está colocando custos, tá? E assim você está entrando nessas 3 áreas iniciais do projeto, que devem ser bem alinhadas. Essas 3 áreas aqui, só para vocês lembrarem, é o triângulo de ferro, tá? Esse triângulo de ferro não pode faltar no projeto em hipótese nenhuma. Bom, aí você começa a analisar risco. E esse risco você tem que compartilhar, né? Conforme a possibilidade de dar errado ou eventualidades que possam ocorrer, a equipe toda tem que estar sabendo, tá? E principalmente quem é o mais interessado aqui em projetos, as partes interessadas, os stakeholders, tá? Bom, para que esse projeto funcione, eu preciso ter o quê? Recursos. Recursos humanos, recursos financeiros, de equipamentos, de infraestrutura. Então, vai necessitar de aquisições. Essas aquisições, quem vai nos proporcionar é as pessoas responsáveis por alugar, emprestar, comprar, tá? E se já tiver existente, de viabilizar o uso, tá? E também a área de qualidade.
eu vou buscar contudo, e a área de qualidade tem que estar sempre relacionada, ó, com todas as áreas. Ela não pode deixar de fora ninguém, porque em tudo tem que ter qualidade. Quando eu vou determinar o cronograma da execução, então executar esse projeto, eu tenho que pensar, olha, tem que fazer de forma mais eficiente, né? Mais eficaz. Então, um cronograma tem que estar atendendo toda a expectativa do resultado desse projeto. E o RH, quando a gente fala de RH, ele trata diretamente com pessoas. Nas aquisições, você já tem lá, olha, o meu corpo de mão de obra. Aqui, quem seleciona a mão de obra? Quem vai ver quem é capaz? Quem vai olhar se precisa de treinar? Quem vai olhar para ver se precisa de dar um curso extra, né? Uma capacitação específica? E esse departamento, ele tem que estar sempre olhando quem está responsável pelos outros. Então, todas essas áreas têm aqui o objetivo da integração, elas têm que estar trabalhando juntinhas para que ela possa desempenhar realmente um trabalho eficiente e eficaz, que dê sucesso ao produto, que dê satisfação para a equipe, mas que principalmente agrade o cliente. Sem agradar o cliente, você não vai ter o retorno que você precisa. Então, existe essa modalidade de você fazer as coisas, mas se você fazer o melhor possível para você, pode não ser a visão do melhor para o cliente. Então, você tem que se colocar no lugar do cliente para poder ver assim, vamos criar isso aqui que vai atender expectativas da solicitação aqui das partes interessadas e que vai trazer um retorno para a empresa, mas de que forma? Com a aquisição dos produtos por meio dos clientes, tá? Então, uma nova estrutura para o projeto do metrô. O gestor oficial do projeto deve escolher uma estrutura organizacional específica para o projeto. A estrutura por projeto, porque pode ter várias áreas de projeto dentro do próprio mentor. Então, decidiu que ia usar a ferramenta, né, montar um escritório de projetos, ou seja, dentro da empresa metrô, criar um escritório, ou seja, pegar algumas pessoas que estão envolvidas com alguns departamentos, né? Que a soma desses departamentos colaborem com as capacitações de cada membro da equipe, que possa dar uma estrutura para desenvolver esse projeto. Então, qualquer pessoa que executa, que sabe administrar, tem capacidade de desenvolver um projeto. Então, o gestor sugeriu o quê? Usar o PMO, tá? Que é bem interessante e separa, tem lá o escritório de projetos, mas que vai separar por tipo de projetos, tá? Então, aqui resolve a situação escolhendo a metodologia, escolhendo o guia de trabalho. Poderia ser diferente? Poderia, né? Mas não dava para ser escritório corporativo, porque dentro do metrô só diz respeito àquela empresa, tá? Então, eles escolheram a forma de escritório departamentalizado, né? Que é o segundo nível, não é autônomo, não é você sozinho está fazendo um projeto só, tá? Então, ele escolheu a segunda forma de trabalho de escritórios de projeto, tá? Na quarta situação, nós vamos estar identificando de que forma se pode fazer um planejamento de projeto e uma gestão de integração. Então, é colocar o conceito da situação 3 na forma de aplicada na situação 4. Tá? Então, o problema da 3 foi pré-requisito para chegar aqui na quarta. O problema da situação 3 falava que precisava
também, de repente, está direcionando melhor essa estrutura para dar capacidade para que o metrô pudesse levar vários projetos ao mesmo tempo. Tá? Então, a situação, problema 4, o tema é o seguinte: planejamento do projeto e a gestão da integração. A obra na linha 17, que é chamada linha Ouro do metrô, foi tirada do escopo das obras do metrô. Deve ter tido algum problema lá, né, nesse negócio. Vamos tentar entender qual foi o problema. A explicação da suspensão insuficiente, ou seja, a empresa não estava conseguindo desempenhar esse projeto se ele tinha uma série de outros e que não estava sendo o momento, não estava no orçamento, né? Ou teve algum conflito com quem pegou para realizar a obra, com a empreiteira, ou não tinha recurso, né? Então, temporariamente, foi necessário a suspensão. Era preciso encerrar essa parte do projeto. Olha, vamos esquecer ele por enquanto, né? O que depois nós vamos ter que fazer para que ele dê certo? Será que os ajustes do projeto foram só nas áreas contratuais com empreiteira e stakeholders ou afetaria outra área dos projetos, né? Bom, para ajustar, nós vamos estudar as áreas do gerenciamento de projetos, tá? Então, a gente vai conseguir resolver essa situação se a gente souber cada área que são necessárias para a gente desenrolar, tá? Então, na situação problema 4, com a suspensão da linha 17, somente as questões contratuais são afetadas? Nós vamos buscar responder essa pergunta. O gerente de processos recorre ao processo de integração e começa a refazer seus planos. Aí ele vai começar a olhar a integração, né? A integração, que é uma das áreas. Então, nas áreas que compõem o projeto, nós comentamos algumas, né? Nós comentamos um pouco de cada uma: tempo, objetivo, custo, risco, partes interessadas, né? RH, qualidade, aquisições, comunicações. Para iniciar, primeiro de tudo, é o objetivo. O objetivo, eu vou escolher o produto. O objetivo descreve o produto. Para quê, como, pensando no cliente, né? Com base nisso, você vai fazer o cronograma, que é a segunda fase, e o orçamento de custo, que é a terceira fase. E depois, todas as outras se comunicam. E essa minha canetinha aqui não está muito boa, não. A mão da professora ainda está riscando, né? Vou treinar mais. Como fazer para essas áreas se comunicarem bem? Como fazer para isso estar interagindo, dando feedback? Usando a ferramenta, usando um guia de processo. Nesse guia vai ter as ações, vai ter as prioridades, vai ter as atividades auxiliares e o caminho no qual você deve seguir, né? Dessa forma, você conjuga o tripé, tá? Dos conceitos básicos, ou então o triângulo de ferro. O tripé é o mesmo que eu fiz no outro slide, de tempo, escopo e custos, tá? São bem interessantes. Buscando sempre a qualidade do produto a ser entregue. Vamos pensar, se fosse uma empresa, fábrica de chocolate, tá?
ela ia tentar desenvolver o chocolate mais saboroso, né? Aí tem vários gostos de chocolate. Tem aqueles que gostam de meio amargo, tem aqueles que gostam do super leite e aqueles que gostam de coisas, de novidades, que é castanha, que é damasco, que é figo, e aí incrementa o chocolate. Para realizar esse negócio do chocolate, você está buscando tudo o que você puder para equipamentos novos, receitas novas e tudo que você vai para atingir uma qualidade desse produto. Nesse momento, é muito interessante você separar o que é o produto do projeto do que é a empresa que você está inserida, tá? No metrô, existiu aquela complicação de níveis de gestão no seguinte ponto: de sua empresa. E às vezes o projeto, o produto, né, ficava um pouco, vamos dizer assim, fora de foco, ou então faltava determinação para a realização daquele serviço, daquele produto. Só um minuto. Assim, você precisa ter um pouquinho de, vamos dizer assim, de visão para estar separando. Se esse produto novo vai agregar bastante para a empresa, não porque vai deixar de fora. Atualmente, tá? Todas essas linhas que eu comentei com vocês, elas estão ativas. E o metrô teve um up, ou seja, ele cresceu de uma forma nos últimos 4 anos, 2018, 2020, né? 16 para 21 vai dar para 6 anos já, né? Ele cresceu de tal forma que hoje você vai norte, sul, leste, oeste e chega aonde não se chegava há 10 anos atrás. Então, ele mais do que triplicou a receita dele, tá? Então, cada linha era um projeto diferente. Cada detalhe, por exemplo, de mudança de foco, de cobrança, é mais um projeto, né? Se eu vou conseguir fazer um passe que vai e volta, aquele que dura para 15 ou 30 dias, quantidades de idas e voltas, né? O desconto promocional para o trabalhador conseguir, né, estar enquadrando no seu orçamento, a facilidade de você ter integração entre as linhas, né, conversar, ou seja, eu saio de uma, aí depois lá na linha amarela eu consigo subir para verde, né? Então eu saio da azul e vou para a linha vermelha. Então, cada uma vai cumprir o seu papel e foi um objeto de projeto dentro do objetivo maior da empresa, que é a missão de oferecer transporte à população, por a facilidade de locomoção dentro da área. Bom, vamos ver como que vamos resolver esse problema, essa situação. O gerente de projetos da obra do metrô precisa entender as áreas de conhecimento da gestão de projetos para resolver a situação da linha 17, ou seja, a linha ouro. Tá? Como eu falei para vocês, na aula de hoje, o foco foi a união, né? A união, a gestão, a arte de gerir, a arte de produzir um produto único, inovador, de excelente qualidade, mas que precisa de uma integração. Então, nessa figura aqui, você observa bem o triângulo de ferro, ele tem que estar em todas as áreas, ó, todas elas. Tá? As que devem ser inicialmente mais relacionada é a comunicação com as partes interessadas, integração de risco e o que está ocorrendo, né? A gestão do RH,
né? E a gestão das aquisições. Então, para cada tipo de tarefa, você vai definir uma forma de estar executando, e que essa forma de executar possa interagir com todas as áreas, risco, né? Então, essa integração aqui, ela envolve estar pensando, olha esse quadrado aqui embaixo, vai em todas as áreas, pega um pedacinho deles e faz a integração, que é vamos dizer assim, a união. Volta aqui. Ih, sumiu todos os meus riscos. Não tem problema, a gente faz de novo. Então, a integração tem que permear por todas as áreas. E ela deve passar uma visão de atingir os pontos de sucesso do projeto. Então, vamos pensar o seguinte: colocado aí o escopo, pensado o risco, né? Atendendo a expectativa das partes interessadas e conseguindo se comunicar bem, tá? Então, eu vou pensar, o projeto é eficiente? O projeto é eficiente se eu tenho um objetivo, tá? E esse objetivo... vamos assim mesmo, a tela inteira. E esse objetivo, ele está ligado com as partes interessadas que solicitaram o trabalho, ele está ligado, né, com o que o cliente precisa naquele momento. Dessa forma, se eu constar que o produto seja feito de acordo com o objetivo, dentro de um prazo rápido, né, que ele seja eficiente e que ele consiga satisfazer o cliente com custos interessante para a empresa, ou seja, para que ela possa ter um lucro, um resultado que vai deixar as partes interessadas satisfeitas. Então, ela atingiu a eficiência, porque eu cumpri meu objetivo, né? Eu fiz dentro do tempo e eu não estourei o meu limite de gastos. Isso nós estamos falando da área para dar satisfação na parte da eficiência. Bom, o produto tem qualidade. Se o produto tem qualidade, tá? Ele é inovador, ele está com uma matéria-prima, um material que tem durabilidade, que ele vai satisfazer o cliente, né? E ele atende os desejos e a necessidade, ele faz aquilo que o cliente quer que ele faça, né? Então, esse segundo foco de desempenho está relacionado com o impacto do cliente, que é a pessoa que vai utilizar e fazer com que, bom, vou comprar mais, vou atender mais, vou usar mais o metrô. Bom, se for mais fácil para mim usar o metrô, então é claro que eu vou fazer essa integração que ele está proporcionando agora. Quando uma tia minha trabalhava no centro, na área central, na Paulista de São Paulo, e ela morava numa região que é um bairro da Penha. Ela tinha que pegar um ônibus até uma estação de metrô, saía dessa estação de metrô, parava em outra que era mais perto, mas não chegava ainda na Paulista. Então, ela precisa 2 ônibus e um metrô. Se ela morasse hoje na mesma condição, na Penha tem um terminal de metrô. Na Sé tem uma integração com outra linha, que vai parar lá na Paulista. Então, facilitou a vida do trabalhador, facilitou a vida do cliente, e aí conseguiu oferecer um serviço melhor. Ou seja, por um ticket só, você está tendo a viagem que faria com 2 passagens de ônibus mais um ticket de metrô. Olha como ficou legal para o cliente. E o metrô aproveitou a estrutura para ter maior circulação de cliente. Ele não ficou com menos receita,
mesmo dando desconto para o cliente, que o cliente está economizando, ele ampliou a rotatividade que muitas outras pessoas que não usavam passaram a usar. Então, ele aumentou, conquistou um novo mercado daquele público que não fazia o trajeto completo com ele. Aqui no RH, nós temos o seguinte ponto fundamental. Para atingir o objetivo dentro do custo e do prazo, né? Dentro do custo, do tempo, e o RH prepara a equipe. Então, ela vai lá resgatar dentro da própria empresa ou de terceiros, prepara essa equipe para que ela consiga desempenhar com qualidade. Se ela faz com qualidade, o cliente gosta. A parte interessada fica satisfeita, ela produz um empowerment, que é aquela relação de empoderamento para que ele consiga, tá, estar satisfeito, estar bem relacionado à pessoa, bem satisfeita com a empresa, ela se relaciona bem, está com a sua cultura, alinhada à cultura da empresa, segue as regras e fica satisfeito. As aquisições, elas vão ser melhor. Olha, eu vou alugar esse equipamento ou eu compro? Quais são os outros projetos que tem na empresa que vão utilizar do mesmo equipamento? Ou, se eu consigo emprestar, eu não vou ter custo. Então, vamos pensar nessa possibilidade. Então, dessa forma, a equipe de aquisições vai estar analisando para que eu chegue no primeiro ponto de sucesso, que é a eficiência. E dentro disso, que eficiência com qualidade, eu respondo com um impacto no cliente, que, de terceira via, me traduz com o sucesso comercial. O sucesso comercial é quando eu agrado, tá? Agrado o meu cliente, atinjo o meu objetivo e ele fideliza com os princípios. E um dos meios foi o recrutamento e seleção e treinamento da parte do RH. Outro, a entrada de recursos suficiente para desenvolver um produto de qualidade, tá? E, por fim, numa terceira situação, terceira, 1, 2, 3, 4, na quinta situação que mede a eficiência de um projeto, que é a preparação para o futuro. Se eu adquirir bons equipamentos, se eu conseguir fazer um produto de qualidade e implantar novas tecnologias, eu deixei minha equipe mais treinada, mais capaz, eu consegui executar com menor tempo, né? Tempo é dinheiro, então menos tempo, talvez menos investimento financeiro, né? Que precisa estar em estoque no processo de produção, ou ainda uma satisfação maior do cliente, porque ele é feito rapidamente e atende a sua expectativa com a rapidez da entrega. Então, tudo isso faz com que a empresa, ou seja, as áreas integradas do processo, atinja o sucesso em cada uma dessas áreas, tá? Pensando em redução de risco, tá? Deixa eu colocar a setinha para baixo. Um aumento de integração, tá? A comunicação melhor e as partes interessadas, olha, satisfeitas. Deixa eu ver se não está faltando eu fazer algum outro comentário aqui sobre... no momento em que a gente escolhe o guia que vai preparar um modelo de como fazer o projeto, nós também podemos ter a referência de um software no qual a gente vai visualizar e gerenciar de uma maneira mais ágil, tá? Todos aqueles princípios que tem no guia. Então, depois, com o passar das nossas aulas, eu vou
assim, comentando e mostrando para vocês quais os softwares que a gente pode usar que seja gratuito e que a gente pode aplicar para desempenhar o projeto. Que uma das fases é a gente estar executando um projeto, tá bom? Então, eu coloco para vocês agora Vou encerrar o meu compartilhamento e coloco aberto para perguntas, para alguma coisa que vocês queiram acrescentar, tá? Ou sugerir para a professora. Professora, por mim, tudo certo. Tudo certo? Ô, Paula, muito obrigada pelas palmas, viu? Fiquei muito satisfeita. É legal ver qualquer sinalzinho, viu? Eu estou muito satisfeita com vocês. Eu vou até colocar aqui, olha. Por mim Satisfeita. também tá tudo certo, professora. Ai, que bom. E então não vou passar a atividade novamente, tá? Eu vou deixar que vocês finalizem os questionários, que por enquanto são 2, o objetivo e o subjetivo, que é das perguntinhas. E também eu passei aquele primeiro do pré-requisito, né? Ou não passei? Bom, vou dar uma conferida. Então, vocês executem isso que está terminando. E, por fim, deixa eu dar aqui uma